Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Vamos dar aqui sequência aos nossos estudos sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Nós estamos no capítulo 6, que se chama Da Vida Espírita, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Esse já é o sétimo estudo que nós fazemos deste tema, né? Um tema muito rico para a gente em conteúdo, em esclarecimentos para nós, né? Sobre essas faculdades, percepções, sensações dos espíritos, que vão se transformando à medida que o espírito progride, à medida que o espírito se eleva na hierarquia espírita, né? Então nós sabemos que essas percepções, elas se ampliam, por exemplo, à medida que o espírito se purifica. E sabemos também que este progresso em que ele se purifica tem como um dos meios a sua passagem pelas vidas corpóreas sucessivas, né? É o que nós chamamos das reencarnações. Então temos as vidas nos mundos corpóreos que guardam essa relação com o grau de espiritualização do ser. Então estamos sempre em mundos adequados ao nosso progresso espiritual, ou seja, mundos habitáveis que fornecem aos espíritos que ali estão os meios adequados para o seu progresso espiritual. Então, essas percepções, também sensações, guardam esta relação com este progresso. E nós tratamos disso nos nossos últimos estudos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os sofrimentos dos espíritos. Esta parte já está lá no fim, né, deste tema. Nós estudamos bastante coisa aqui nesse estudo. Nós vamos aqui começar na questão 253. Num próximo estudo, em que se trata de um ensaio teórico sobre, né, estas mesmas características do espírito, que é um item na sequência, né, do Livro dos Espíritos, nós vamos então fazer um apanhado geral, tratando também, principalmente, da questão do sofrimento mais uma vez. Hoje, nós vamos tratar aqui de algumas questões de uma maneira um pouco mais direta com relação a este assunto, mas nós vamos utilizar para a nossa melhor compreensão também uma parte que nós já falamos algumas vezes, né, que está lá no capítulo 1, que se chamou Passamento, da parte segunda da obra O Céu e o Inferno. Então, hoje nós vamos tratar aqui das questões 256, 255 e 253. A questão 254 nós vamos fazer em um outro estudo, dado que aqui eu gostaria de abordar um relato que o André Luiz nos traz para nós, lá no livro Nosso Lar, ele fala do sono, né? Em que ele mesmo, enquanto espírito, ali tem essa necessidade do repouso. Então, esta questão 254 fica para um próximo estudo. Então, vamos começar aqui. Antes, né, para a gente fazer uma reflexão, eu trouxe aqui também um trecho de um capítulo muito interessante, um trecho muito bonito para a gente refletir um pouco. E fica também um convite para a leitura deste livro magnífico, que se chama Entre a Terra e o Céu, né, do Espírito André Luiz, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro muito interessante, vale a pena a gente procurar saber um pouquinho mais sobre ele. Lá nesse capítulo 21, né, o instrutor, é o Clarencio, se eu não me engano, ele fala o seguinte para nós. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos. Olha só. Compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. É uma fala que merece toda a nossa atenção, além, né, inclusive, de estar relacionada com o que nós vamos tratar aqui hoje. Porque o que nós enxergamos aqui desta fala é com relação à desarmonia espiritual, ou seja, da essência do ser. E essa desarmonia espiritual, ela se reflete tanto no perispírito, né, como também no corpo físico. As dores pelas quais nós passamos, sejam elas no plano físico, como no plano espiritual, que tem como origem essa desarmonia espiritual, como falado aqui pelo nosso instrutor, é um grande e abençoado remédio. Por quê? Porque ela nos reeduca às nossas atividades mentais, ou seja, os nossos pensamentos, aquilo que nós vibramos, buscamos, aquilo que o nosso ser tem dentro de si. Né? E é esta a essência que é a base para toda a condição espiritual em que o espírito se encontra, que é a base para toda a condição de percepção de sofrimento que ele tem. Portanto, quando nós estivermos falando sobre sofrimentos dos espíritos, é muito importante que a gente se lembre que nós estamos falando da sua essência espiritual, aquilo que ele tem como característica inerente a si, passível sim de uma mudança.
e que depende dele. E é isso que nós vamos estudar hoje, fazendo uma relação com as percepções de sofrimentos que eles têm e que relataram para nós. Já fazendo um parênteses também, né? Para aqueles que tiverem interesse nos relatos dos espíritos, a obra O Céu e o Inferno ela é dividida em duas partes. Né? A primeira parte, que trata da teoria, né, de Kardec a respeito da condição futura dos espíritos, que tem como base não a sua opinião pessoal, mas sim os relatos dos próprios espíritos, que trouxeram ali os esclarecimentos a respeito da sua condição mais ou menos feliz após o desencarne. E estes relatos que são trazidos e que foram estudados por Kardec estão na parte segunda da obra O Céu e o Inferno, em que ali se tem os exemplos. Dentro desses exemplos, existem vários relatos de espíritos em diferentes condições. Sejam espíritos que estão em condições felizes, né, mais ou menos felizes, espíritos que estão em sofrimento, espíritos que atentaram contra a sua própria vida, espíritos com o coração endurecido, enfim, que relatam a sua condição e também, né, explicam o motivo de terem passado por tal ou tal situação, enquanto na sua vida corpórea também, por exemplo. É uma parte muito rica para nós para nos esclarecer a respeito dessa situação. Mas a gente pode já também ter sempre em mente essa questão. Essa felicidade corresponde a essa harmonia, ela é construída dentro do ser. Ela não é construída de uma maneira exterior. E isso que Jesus veio nos trazer. Né? Nos trazendo a ideia deste reino de Deus, deste reino de paz, que é o que ele nos chamava a atenção, né? Que existia dentro de nós. A busca é interior, portanto. Só que esta busca, ela exige uma reforma de pensamentos, de atividades mentais, busca transformar os desejos do espírito para que ele encontre em si mesmo esta harmonia. Enquanto ele não tem consciência desta situação, é a dor, o grande propulsor, né, como a gente fala, né, o aguilhão, que promove essas mudanças. Né, como ele está falando aqui. Depois do poder de Deus, esta é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos, ou seja, né, nos levando a fazer indispensáveis modificações. Né, essas modificações em nós mesmos. E é esse o grande objetivo da compreensão desses assuntos que nós temos estudado. É este o objetivo, de utilizar deste conhecimento para compreender e, a partir dessa compreensão, principalmente daquilo que realmente importa para nós, de fazer a mudança em nós. Né? Eu vou até, para terminar essa fala introdutória, e ali no final de uma parte que eu trouxe para nós, que nós trouxemos, né, para fechar esse raciocínio. Olha só que bonito. Né? Aqui, item 14 do capítulo 1 da parte 2ª da obra do Céu e Inferno. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas, ou seja, mundanas, transitórias, né, materiais aqui, em prol, ou seja, em favor do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, ou seja, dando preferência às aspirações espirituais ao invés daquelas relacionadas à vida terrena. Né? Não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça, ao mesmo tempo, a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. Então, o que nós estamos procurando com essas reflexões, com esses estudos todos, é de realmente trazer essa mudança para nós, um redirecionamento que busca trazer para nós essa harmonia espiritual. E desse princípio, portanto, nós podemos já fazer uma análise da nossa atual condição e nos perguntarmos qual é o estado em que eu me encontro. Será que o estado em que eu me encontro, ele tem essa harmonia, essa paz, essa serenidade tão buscada? Porque é essa transformação que nós todos estamos buscando. E é para isso que os nossos esforços devem ser redirecionados. Enquanto nós não alcançarmos esta condição de harmonia, resultado das nossas imperfeições, portanto, estas condições de imperfeição nos trazem mais ou menos infelicidade. E é esta infelicidade que é inerente ao ser espiritual que causa sofrimentos. Portanto, quando nós falamos sobre sofrimentos dos espíritos, nós estamos falando destas causas, e não como dores que de alguma forma têm alguma relação com a matéria física. Né? E é isso que nós vamos tentar, portanto, compreender. Na questão 253, ele fala assim: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos, né? Necessidades e sofrimentos físicos. Eles o conhecem porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente como vós outros. São espíritos. E aqui é interessante da gente já fazer uma reflexão, né? Porque quando nós estamos falando sobre essas necessidades, nós temos que levar em consideração
o grau de progresso espiritual alcançado por esse espírito. Porque, como nós sabemos, o perispírito, que é o veículo pelo qual o espírito se manifesta no plano espiritual, e que aqui, enquanto encarnado, né, tem essa propriedade de se servir como um intermediário entre o corpo físico e o espírito propriamente dito, né? A essência espiritual, isso de uma maneira muito resumida. E nós sabemos que este perispírito, ele é mais ou menos denso. Ou seja, o perispírito, ele também sofre transformações e ele vai se tornando cada vez mais etéreo à medida que o espírito progride. E quando nós estamos falando dessas transformações do perispírito e da sua grosseria, né, material, vamos colocar dessa forma, ou seja, se ele está mais ou menos etéreo, nós podemos considerar que para espíritos ainda inferiores com relação a essa escala de progresso espiritual, né, esses espíritos que estão lá no fundo dessa escala, os espíritos inferiores, o seu perispírito é ainda muito denso. E esta condição faz com que eles tenham a necessidade também de coisas que são cada vez, ou de coisas que são mais materiais, mais grosseiras ainda, né? E as dores que eles sentem, sempre relacionadas, portanto, a esta condição moral, né, elas são maiores, mais amplificadas, dado que o grau de purificação alcançado por esses espíritos é ainda muito limitado, né? Então, aquilo que ele coloca como sendo necessário para si, bem como as dores que ele relata, né, guardam, portanto, uma relação com este progresso espiritual muito forte. Então, é importante a gente compreender que quando nós estamos falando, por exemplo, né, aqui, nesta resposta que é trazida para Kardec, né, por exemplo, os espíritos experimentam as nossas necessidades, né, e sofrimentos físicos, né, eles o conhecem porque o sofreram, mas não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. São espíritos. E aí nós temos que, então, compreender que essas necessidades guardam uma relação também com este progresso realizado pelo espírito. E quanto mais inferior este espírito, mais próximo das nossas necessidades, eles vão ter esta característica. Eles vão apresentar essa característica de necessidade, né? Então, vou dar um exemplo aqui para nós, para a gente compreender. Lá na obra O Céu e o Inferno, desculpa, na obra Nosso Lar, né, o André Luiz traz um capítulo que fala a respeito do problema da alimentação, né? E que ali, na colônia, no Nosso Lar, houve mudanças muito significativas com relação às alimentações, que antes eram muito mais materiais, digamos assim, mesmo que no plano espiritual, mesmo que de uma maneira mais etérea, mas ainda assim mais material do que, por exemplo, os fluidos que eles então posteriormente adotaram como base de toda a alimentação ali daquela sociedade. E ele ainda relata que os diferentes espíritos que ali habitam têm necessidades diferentes com relação à sua alimentação, né? Então aqui nós estamos falando, por exemplo, dessas necessidades. Aí nós compreendemos que, à medida que o espírito progride, portanto, ele vai tendo, então, necessidades cada vez menos materiais. E no plano espiritual, nós não estamos falando aqui da matéria densa, né? Nós estamos falando de níveis, vamos colocar assim, cada vez menos etéreos da matéria, né? A gente sempre estuda isso, né? Temos o fluido cósmico universal, que sofre as suas infinitas transformações, né? Gradações cada vez maiores com relação à sua origem pura e etérea, que se aproximam da matéria grossa aqui como nós conhecemos, né? Então, dentro dessas diversas gradações, encontramos ali também aquilo que é mais material, que serve de necessidade, ou que atende às necessidades dos espíritos, e, por sua vez, guardam também essa condição mais ou menos de progresso, né? Então, é importante a gente lembrar dessa questão. Como nós falamos, né, nessa questão 254, nós vamos fazer em um outro momento, porque aqui tem muito estudo para a gente fazer. Então, vamos aqui um pouquinho para a parte que fala da 255, em que se trata do sofrimento. Olha só, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E mais uma vez, né, nós estivemos falando aqui das necessidades e sofrimentos, e aqui, mais uma vez, né, do sofrimento. Sempre importante a gente lembrar o progresso espiritual realizado pelo espírito, né, porque na natureza não se dá saltos. O que acontece são transformações, né, que passam pelos seus estágios todos, né, sem dar saltos. São transformações mais ou menos rápidas, a depender da vontade do espírito. Então, quando nós estamos falando de sofrimentos, né, nós estamos falando de angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Como nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, estamos ainda em um mundo muito material, né? Ainda estamos lá no começo, né, do nosso progresso espiritual, essas angústias morais, elas são muito palpáveis para nós, porque muitas das vezes nós sentimos dores que não têm nenhuma ligação com algo material em si. Como assim? Bom, eu poderia, né, sofrer uma queda, né, e fraturar um braço, por exemplo, e aquilo ali vai me resultar em uma dor física, né? Através do meu sistema nervoso, eu sinto na verdade, eu envio, né, informações nervosas para o meu cérebro e, por sua vez, compreendem aquilo como, né, uma dor, né? E, nesse caso, o corpo físico está sendo um instrumento. A percepção, entretanto, do que essa dor representa
aqui dentro da doutrina espírita, nós associamos ao espírito. Né? Vou até pular aqui um pouquinho para baixo aqui, né? Aqui que ele fala, ó, a insensibilidade da matéria inerte é um fato e sua alma experimenta sensações de dor ou prazer. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma, e por esse motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais do que um instrumento da dor. Aquela é o paciente. Ou seja, né, quando nós estamos falando dessas dores, apesar do nosso corpo ser um instrumento, né, é a nossa alma que vai ter, ou seja, o espírito encarnado que vai ter essa percepção ou essa impressão mais ou menos dolorosa daquilo que acontece. Mas como nós estávamos falando, né, esta dor material resultando, por exemplo, dessa queda que nós colocamos como exemplo, é uma situação em que o corpo material, portanto, vai ser o meio, né, pelo qual o espírito vai ter a possibilidade de receber as impressões que esta situação causou. Mas existem as angústias morais, as dores morais, que não tem essa questão palpável para a gente. Né? Eu posso, por exemplo, e aqui, né, na doutrina espírita nós falamos muito sobre a reforma íntima, né? E nós podemos muitas das vezes nos atentarmos, né, nesta busca de fazer a nossa reforma. E aí nós vamos nos empenhar em fazer transformações em nós que são de cunho moral e que exigem de nós muito esforço, muita dedicação, muita coragem, muita fé, muita confiança, boa vontade. Nem sempre, né, a gente vai conseguir vencer de uma maneira fácil. Né? Aliás, a grande maioria das vezes, né, apesar de que os espíritos nos falam, né, que muitas das vezes o que nos falta é a vontade. Né? Mas é ainda para nós um exercício muito grande, dada a nossa inferioridade espiritual ainda, né? Dada a nossa imperfeição, que ainda não é um hábito para nós, né, uma condição moral perfeita, né? Ou seja, em determinadas situações ter um comportamento moral que não vai despertar em nós inveja, ciúme, impaciência, né, o orgulho, a vaidade e todas essas paixões, né, como a gente estuda aqui. Então, para nós, quando nós estamos empenhados nessa busca de melhoria, quando nós passamos por determinadas situações e que nós vivenciamos o desafio de vencer essas situações, aquilo para nós é um exercício muito grande que muitas das vezes nos resulta em uma angústia. Né? Mas como disse Jesus, bem-aventurados os aflitos. Porque nós, se tivermos esta consciência, essa compreensão de que aquilo, como ele falou aqui em cima, né, é um remédio para a nossa dor espiritual, que nos vai trazer uma harmonia espiritual posteriormente, dado que nós estamos buscando reeducar a nossa atividade mental, então isso para nós vai resultar em uma paz, em uma serenidade cada vez maiores. E, à medida que nós vamos nos disciplinando em vencer todas essas situações, essa característica vai se tornando para nós um hábito. E chega um momento em que nós não vamos nem mais sentir essas dificuldades. Mas, de toda forma, enquanto nós ainda estivermos batalhando por isso, são angústias morais. Existem as situações em que nós não estamos nem preocupados com essa reforma íntima, porque ainda a gente nem conseguiu se despertar para essas condições. Né? É quando a gente está cego para esses valores morais. Né? E aí, a inveja, o ciúme, o ódio, o desejo de vingança, todas essas características, né, mesmo que o espírito não esteja ali, né, buscando se melhorar a esse respeito, aquilo para ele se torna como uma angústia muito forte. Todos nós aqui já tivemos momentos em que nós demonstramos alguma dessas características. O ódio, a raiva, né, a impaciência, a intolerância, né, um desejo muito contrário à caridade para com alguém. Né? Então, isso que nos gerou esse sentimento, essa angústia, ela está dentro do espírito. E elas torturam, como ele está falando aqui, mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Então, é isso que nós estamos falando, as angústias morais. Então, quando o espírito diz que sofre, são estas angústias que ele relata em si. Né? É isso que ele está falando. É interessante, né? Porque daí o Kardec ainda fala assim, né? Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É uma questão muito interessante. Muito interessante. E aí, olha só o que os espíritos nos falam. É reminiscência do que padecem durante a vida, ou seja, uma lembrança do que eles passaram durante a vida, ou seja, no contato com a matéria. Reminiscência, ou seja, lembrança, não raro, tão afetiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que eles se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm a impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado algum tempo que ainda o traz sobre os ombros. Muito interessante. Né? Mas essa parte aqui para nós é muito, muito importante da gente entender. Porque o que o espírito vai sentir, apesar de resultar para ele em uma dor, em um sofrimento muito grande, nós acabamos de ver. Tem como base uma desarmonia espiritual, tem como base uma angústia que tem a sua raiz moral, e não física, é moral. Então esse sofrimento em que ele se encontra é moral. Porém, como ele ainda está em uma condição que não consegue nem descrever como ele se encontra, a forma como ele compreende essa dor faz com que ele tenha a impressão,
faz com que ele tenha ali a ilusão de que essa dor para ele é uma dor física. Mas é simplesmente uma ilusão, porque faz com que ele se lembre de algo que ele tenha passado, sentido. E é por isso que ele relata dessa forma, como ele tem capacidade de descrever a situação em que ele se encontra. Né? Então, não compreendendo essa dor que invade o seu perispírito, né? Então ele relata como ou sentindo frio ou sentindo calor. Né? E como nós vimos aqui também anteriormente, né? Olha só, a enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive no perispírito. Então é aí também que o espírito, né, nessa sua desarmonia espiritual, em que tem muitos erros no passado, na sua história espiritual, estes erros que ele comete refletem no perispírito de uma maneira tal relacionada a essa desarmonia. Se alguém já leu, né, esse livro, né, aqui nós vamos ter o exemplo também do espírito Júlio. Né? Na obra Céu, Entre a Terra e o Céu, a gente fala, né, de vários personagens que estiveram unidos, né, lá na Guerra do Paraguai. E o Júlio, eu já não me lembro o nome dele especificamente lá naquela época, né, porque tem muito nome no livro, mas ele comete um atentado contra a sua própria vida, 2 vezes. Né? Na primeira, não foi sucedida, digamos assim, e logo na sequência, ele então ele tira a sua própria vida. E aí, a consequência desse ato que está gravado ali no seu espírito, ela se reflete em uma desarmonia espiritual que ele carrega consigo. E aí os instrutores, inclusive, relatam para a gente, né? Na carne, muitas vezes na carne, né, quando os erros conscientemente adquiridos na carne, eles estão presentes conosco, é na carne também que nós precisamos resgatar. E aí, neste livro, relata 2 desencarnes deste espírito do Júlio, né? Uma no mar e a outra em que ele tinha, né, feito a ingestão de uma substância, né, venenosa, não me lembro ao certo, né, ou corrosiva, não me lembro ao certo, mas que causou, né, ou influenciou ali no desencarne dele e que deixou uma mazela no perispírito dele, né, na garganta. Mas esta mazela na garganta dele era o resultado do ato que ele cometeu. A fonte era o próprio espírito, que tem esse sentimento, né, ou que tem, na verdade, essa bagagem de débito tão profunda, tão forte, é um ato tão agressivo contra as leis de Deus, que aquilo, né, gera esse sentimento de culpa tão forte que reflete no seu perispírito como uma ferida. Mas a gente vê, não é o perispírito em si que apresenta a mazela, ou seja, que é a causa da mazela. Isso que nós estamos querendo dizer. A fonte, a causa raiz é o próprio espírito, que, né, portanto, tem essa causa em si e reflete, ou seja, tem o efeito, né, se traduzindo ali no perispírito. Isso é muito importante da gente entender. Né? E quando a gente está falando, portanto, do sofrimento, e quando nós estamos falando dessa questão do que ele vai também relatar ali na sua condição, nós estamos falando daquilo que ele está percebendo, daquilo que ele está passando, muitas vezes depois do desencarne. E para que a gente possa, então, compreender bem essa situação, né, após o desencarne, por exemplo, como que o espírito relata aquilo que ele está sentindo, bem como depois também, né, passados já, né, um tempo suficientemente grande para um desprendimento total do seu perispírito do corpo, em que ele sai muitas vezes de uma situação de perturbação espiritual, porém ainda guarda em si as angústias morais que lhe impedem uma completa felicidade. Para que a gente possa compreender isso, é necessário que a gente volte lá na parte segunda do livro dos Espíritos também, mas lá no capítulo 3, que fala aqui da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual. Ou seja, extinta a vida corpórea, desencarne acontecendo, volta o espírito para a vida espiritual. Lá fala da separação da alma e do corpo. E o Kardec pergunta, né? Como se opera a separação da alma e do corpo? Ou seja, desencarnamos aqui. Como que acontece a separação do espírito, né, que está encarnado, do corpo que ele deixa para trás? Sabemos que ele conserva o perispírito. Né? Então, como que acontece essa separação? Ela é brusca? Ela é rápida? Como que acontece? E aí, os espíritos nos esclarecem o seguinte. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Né? Ou seja, né, vamos colocar assim, né, desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. E aí ele faz uma outra pergunta. A separação se dá instantaneamente, por brusca transição, ou haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Ou seja, essa separação ela acontece de uma hora para outra, né? E aí a gente consegue ver exatamente quando este evento aconteceu? A gente consegue perceber isso? Então é assim, não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles 2 estados, ou seja, né, do desencarne ou né, da separação da alma que vai resultar para ele a sua vida ou a sua volta à vida no mundo espiritual e esta vida do mundo corporal, né, então esses 2 estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não se quebram.
E aqui, nessa questão, né, que fala que esses laços não se desatam, aliás, esses laços se desatam, eles não se quebram, traz para nós a ideia dessa lentidão, né? Ou seja, dessa lentidão não, perdão, deste processo que é gradual. Então, repetindo o que que eu acabei de falar e corrigindo também, né? Esta frase, esses laços se desatam e não se quebram, nos dão a ideia de que isso acontece de uma maneira gradual, progressiva, e não de uma maneira brusca. Só que este processo, mesmo sendo gradual e sendo, portanto, de uma maneira progressiva, né, e não sendo de uma maneira brusca, ele é mais ou menos lento. Ou seja, uma coisa não impede a outra de acontecer. Ele é gradual, né? E ele pode ser rápido. Ele pode ser gradual e ele pode ser lento. Né? Então, não impede de ser lento, não impede de ser rápido, né, o fato dele ser gradual. O que este momento, ou este processo, sendo gradual, implica para o espírito e como que esse processo, ou na verdade, o que determina a rapidez desse processo? Isso é muito importante de compreender, porque isso vai também influenciar neste sofrimento do espírito. E aqui nós estamos falando de um momento específico que está relacionado ao passamento, ou seja, a passagem da vida corpórea para a vida espiritual na separação da alma e do corpo. Então falamos um pouco da situação, né, vamos dizer assim, já definitiva do espírito lá no plano espiritual, em que ele já não está mais ligado ao corpo físico, mas que ainda assim apresenta sofrimentos, né, dado a sua condição espiritual. E aqui nós estamos falando de um momento específico que está relacionado à separação da alma e do corpo. Então Kardec nos traz aqui a seguinte explicação, olha só. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou pelo espírito. A morte é a destruição do corpo somente, ou seja, do corpo físico, não a desse outro invólucro, ou seja, o perispírito, e do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então, olha só, a observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, ou seja, de uma hora para outra, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. A gente pega lá o livro Paulo Estevam, né? Paulo, ele, né, no momento do seu desencarne, em seguida, ele passa ali alguns segundos, né, vamos colocar assim, minutos ali, num estado de perturbação, mas logo na sequência, ele já é recebido pela comitiva espiritual que o vem receber, né? Inclusive, né, nós temos o próprio Mestre Jesus, que se aproxima dele no final, né? Mas naquele momento, ele, logo na sequência, né, do seu desencarne, ele já recupera a sua lucidez espiritual. Então, nesse caso aqui, para ele, né, esse desprendimento foi muito rápido, né? Foi gradual, mas foi muito, muito rápido. Mas o que determina essa lentidão? E aí que é interessante da gente compreender. Então, vamos lá. Falamos aqui, né? Em outros, naquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à sua matéria. Deu à matéria. Então aqui nós estamos vendo o que impacta nesta rapidez desse desprendimento. Acabamos de ver, né? O perispírito se desprende do corpo físico de uma maneira gradual, né, progressiva, e este desprendimento, nós vamos ver que resulta para o espírito em impressões que ele vai sentir, vamos colocar assim, né? E esse desprendimento, ele é mais ou menos rápido. O que determina esta rapidez é, portanto, o apego que o espírito deu à matéria ou o apego, aliás, o desprendimento que ele deu à matéria. Em outras palavras, o quanto ele priorizou a vida espiritual ou o quanto ele deu mais importância às coisas materiais, no sentido de aproveitar a sua vida sob um aspecto todo material e sensual, como ele colocou aqui. Isso quer dizer o seguinte: quanto maior é esta busca pela moralização, espiritualização do ser que ali está encarnado, mais rápido será esse desprendimento no momento do desencarne. Quer dizer que aqueles que buscam uma vida toda em vistas da satisfação dos aspectos relacionados à matéria, né, estes vão ter uma morte em que o desprendimento do espírito vai ser mais devagar. Né? E de quem depende isso, portanto? É das condições da matéria propriamente dita? Não. É da condição moral e espiritual do ser que ali habita. Então, é a responsabilidade de cada um de nós reduzir este momento, né, ou este processo. Mas aí a gente poderia perguntar, mas por que eu tenho que me preocupar com esse processo ser mais ou menos lento? É porque este momento em que o espírito ainda se conecta, ou está se conectado, né, ao corpo físico, estes pontos de ligação, eles repercutem na condição do espírito.
em que ele vai ter mais ou menos sofrimento. Mais uma vez, o que nós estamos falando é que esse espírito ele vai ter uma interpretação ali deste sofrimento, como estando presente para ele, mas o que ele de fato está tendo é um sofrimento moral, que ele relata para si como sendo de uma maneira física, talvez, mas que tem como origem esta condição moral. Por mais que ainda existam esses pontos de ligação. Né? Então, olha só, é com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegado à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Ou seja, aqui não é uma opinião. Kardec está nos apresentando o resultado da observação da condição dos diferentes e inúmeros espíritos que se manifestaram e relataram as suas condições. Né? Então, essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns daqueles que a cometeram contra a sua própria vida. Né? Muito importante de compreender isso que nós estamos falando. Né? Então, estas duas situações em que nós estamos colocando, né? Uma dessa situação definitiva do espírito, outra dessa questão do passamento, né? Da separação do espírito do corpo físico. Né? Isso resulta para o espírito, nas duas situações, né? Em um sofrimento moral que repercute ali para ele de tal sorte que ele tem esta ilusão de que está passando por uma dor, por um sofrimento muito grande. Né? E que ele relata, por meio desta ilusão, como sendo algo material. Mas como nós vimos, né? Esta ilusão, ela tem como base esta angústia, esse sofrimento que é moral, mas que, como ele tem ali a lembrança de sofrimentos que ele passou enquanto esteve no corpo físico, ele tenta procurar uma relação deste sofrimento que ele passa com essas dores que ele tem a lembrança. E ele, portanto, pode relatar como sendo desta maneira. Né? Interessante a gente pensar sobre isso. Né? Então, para que a gente possa terminar esse estudo de hoje, nós vamos aqui fazer uma leitura muito importante, né, deste capítulo aqui, o passamento. Separei apenas alguns itens, olha só. Vai dar aqui uns 10 minutos, né, para a gente fazer uma leitura dessa parte, nem isso, talvez, uns 5 minutos, mas que é muito importante para a gente compreender tudo isso que nós estivemos falando aqui hoje. Olha só. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta sensações de dor e prazer. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma e, por este motivo, recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais que instrumento da dor. Aquela é o paciente. Nós já tínhamos lido essa parte. Né? Após a morte, separada da alma, o corpo pode ser impunemente mutilado que nada sentirá. Aquela, por insulada, ou seja, a alma, né, por estar isolada, nada experimenta da destruição orgânica. Mas, né, uma observação com relação a isso que a gente acabou de estudar, que vai ser tratado aqui. A alma tem sensações próprias cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ou seja, o perispírito continua a existir ali com o espírito. Ele não forma com ela mais que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem o outro. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige os movimentos. Né? Nós sabemos, inclusive, que existem outros intermediários, por exemplo, o duplo etérico, né, que faz esse intermédio entre o perispírito e o corpo físico também. No livro, agora eu me esqueci qual que é o livro exatamente, eu acho que é o Obreiros da Vida Eterna, né, que fala ali do desencarne do Dimas, e que ali os espíritos acompanham, né, inclusive o enterro, né, daquela pessoa que havia desencarnado. E nessa narrativa, né, eles contam ali a situação desse espírito, ainda, né, em perturbação, né, em que ele ali está amparado por espíritos amigos, que o protegem, inclusive, contra os vampiros. Né? Lá no livro tem a descrição deles. São espíritos que se alimentam, realmente, das energias vitais que ainda ficam no corpo após o desencarne. E este fluido vital ali, que está impregnado neste duplo etérico, né, que faz esse intermediário entre o perispírito e o corpo físico. E quando, né, eles estão ali acompanhando o Dimas, né, nesse processo de desencarne ali dele, esses espíritos, então, eles observam este cortejo, né? Inclusive eles falam assim, ali tem um protegido, né? Porque ele estava realmente protegido pelos amigos do plano espiritual. Ele havia sido uma pessoa que tinha procurado praticar a caridade, né? Havia feito o bem, então ele tinha mérito para essa proteção. E quando o instrutor que ali estavam com eles, né, acompanha, então, esse processo de enterro nesse cortejo, dado um determinado momento, ele executa um processo que, inclusive, o André Luiz tem uma certa dificuldade de descrever, por falta de analogias. Ele descreve ali um momento em que o instrutor ele
como que eu posso falar? Ele dissemina, né? Ele faz com que este fluido vital que estava nesse corpo, né, nesse duplo etérico, ele se transforme, né? Ele se dissipe. Essa é a palavra que eu estava procurando. Ele se dissipe. De tal sorte que ele não poderia ser consumido, entre aspas, né, por outros espíritos que ali estivessem à procura deste fluido. Então, existem, né, vários intermediários, portanto, entre um e outro. Então, aqui, no que nós estamos lendo aqui do Kardec, né, ele coloca, né, o perispírito, mas, como estamos penetrando o corpo, mas nós sabemos também que existem esses outros também intermediários. Não interfere em nada na nossa compreensão do que havia sido dito aqui anteriormente, é só como um adendo para que a gente possa também fazer uma ligação com outros conhecimentos que nós temos, que são trazidos pelos espíritos. Né? Então, aqui ele continua. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas a separação nunca é brusca. O fluido perispiritual, só pouco a pouco, se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. E olha só que interessante. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Então, isso é muito importante da gente compreender. Né? É o que nós comentamos várias vezes aqui no estudo de hoje. Quer dizer que, quanto mais existentes os pontos, ou quanto mais numerosos, né, os pontos de contato entre o corpo e o perispírito, maior a dificuldade que apresenta para que esse rompimento, que nunca acontece de maneira brusca, aconteça. E o que determina este número de pontos de contato é a espiritualização, é a depuração, é o progresso espiritual do ser. E é isso que é importante da gente compreender e batalhar para transformar em nós. Né? Então, olha só, o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Que tudo o que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento, isso aqui durante a nossa existência, torna a passagem menos penosa. E, finalmente, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma se deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então, a causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, e atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso, esse desprendimento. Né? E aí termino. O estado do espírito por ocasião da morte, e aqui mais uma vez, por ocasião da morte. Nós comentamos também o estado definitivo ali do espírito, né? Definitivo no sentido que ele passou pelo processo passou por esse passamento, né? Já se encontra na sua condição definitiva de espírito, no sentido de que ele não está mais ligado à matéria. Obviamente que ele vai retornar, né, ao corpo físico uma outra hora para reencarnar, né? Então, definitivo talvez não seja o melhor termo, né, para expressar esse nosso pensamento. Mas ele já retornou para a sua condição de espírito, né? Vamos colocar assim. E também não é uma condição definitiva, porque mesmo no plano espiritual, ele pode efetuar as transformações no seu perispírito, aliás, no seu espírito, né? As transformações das suas vontades, dos seus desejos, dos seus conhecimentos, ele pode se moralizar, né? E isso tudo que nós queremos dizer. Então, o estado do espírito por ocasião da morte pode ser resumido assim: tanto maior o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste, ou seja, a rapidez, né, deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Muito importante compreender. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Então é isso, pessoal. Falamos hoje aqui um pouco dessa questão do sofrimento. Né? É importante a gente lembrar que esses sofrimentos, eles são sempre de cunho moral. Né? São sempre de cunho moral. Evidente que nós comentamos também esta situação do passamento, em que esta ligação do perispírito ainda com o corpo físico repercute em uma condição mais ou menos dolorosa também para o espírito. Porém, mais uma vez, né, não se trata de uma dor física, mas sim de uma angústia moral, dado que o corpo ali ainda ligado permite que o espírito sofra as impressões, né, deste desprendimento que é mais ou menos rápido, né, a depender da sua condição espiritual. Né? Então é importante a gente entender isso. Bom, meus amigos, no nosso próximo estudo a gente vai fazer o estudo do ensaio teórico, né, que o Kardec apresenta na sequência dessa questão 256, né, e aí a gente resume mais uma vez tudo isso que nós estamos falando. Mas é um assunto muito interessante, muito rico de conceitos para nós. Né? Obviamente que nossa compreensão aqui é muito limitada ainda, né, para entender, né, de uma maneira completa. Ainda falta muito estudo para a gente e experiência, né, para que a gente possa entender tudo isso que acontece. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem, né, desse estudo é isso aqui que a gente estudou no comecinho. Porque, independente, né, do momento do passamento, inclusive Kardec, lá na obra Céu e Inferno, ele trata, né, 4 diferentes tipos, né,
de desencarnes, sejam os naturais, né, em que ainda se tem um ser que procurou a sua espiritualização, e também um ser que não procurou a sua espiritualização. Ele também comenta dos desencarnes, né, bruscos, né, acidentes, algo desse tipo, e também da questão daqueles que cometeram a sua própria vida. Ele comenta essas 4 situações lá. Né? Mas, independente disso tudo, é importante a gente se conscientizar de que esses sofrimentos que nós vamos ter em maior ou menor grau, lá do plano espiritual, eles têm como origem essa desarmonia espiritual. E que cabe a nós fazer essa reforma mesmo das nossas atividades mentais, dos nossos pensamentos. Então, é de responsabilidade nossa fazer com que estas situações sejam menos penosas no futuro. Né? Então, que a gente possa, né, sair desse estudo aqui hoje, né, compreendendo a responsabilidade que nós temos. Porque compete a nós, a responsabilidade é nossa. Né? E que a gente possa compreender cada vez mais este processo, né, de aprendizado que todos nós estamos imersos. Né? Que a gente possa se espiritualizar cada vez mais, procurando a nossa reforma íntima, que acontece em todos os momentos. Né? Desde a nossa disciplina mental, e procurar, né, estabelecer essa harmonia dentro da gente, quando nós estamos com os outros, né? Seja disciplinando os nossos desejos, as nossas vontades. Né? Isso tudo é importante que a gente se reeduque, né? E se conscientize também. Então é isso, meus amigos. Agradeço a Deus, a Jesus, aos nossos amigos que nos ampararam. E fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo. Muito obrigado.